pouquinho aqui para mim, por favor. Oi, pessoal, bem-vindos de novo. Acho que agora vai. Atenção, conectando, puxa um monte de... Ê, Ju! Muitas emoções. Ai, tudo bem, Ariela? Boa Tudo, e noite. Me você? Boa noite. perdoem Imagina, completamente. não, e o Eu pior é nunca que eu poderia imaginar que era isso. Eu nem também não sabia que no computador não dava, tá vendo? Olha que Mas é bom que coisa. tem sempre bons samaritanos para ajudar e Pois é, que bom. deixar a gente em dia com a tecnologia. Exatamente. Bom, a gente perdeu algumas pessoas, não sei se a gente espera um pouquinho, mas eu vou te Fica à vontade. apresentando, Beleza. porque algumas pessoas saíram, estão entrando aos poucos agora, acho que estão desconfiados. Será que vai dar certo? Será que não vai? Essas duas malucas, quem é essa Juliana que não sabe nem entrar no Instagram? Ai, Ju. E me diz uma coisa, como é que pronuncia o seu sobrenome? Primeira coisa, primeira Tangari. pergunta. Tangari. Tangari. Ok. Isso. Então vamos começar de novo. A Juliana, eu vou começar te apresentando, para quem não te conhece. A Juliana Tangari, ela é advogada. Ela trabalhou desde 2014, ela pesquisa e estuda sobre políticas públicas e sistemas alimentares urbanos. Ela foi presidente do Conselho no Rio de Janeiro, né, de 2016 a 2018, que é o Conselho de Segurança Municipal de Segurança Alimentar e Alimentar e Nutricional. alimentação. E desde o ano passado, um pouco mais até, né? Você atualmente é diretora do Instituto Comida do Amanhã, Desde que também trabalha 2018. desde 2018 com política alimentar e sistema alimentar urbano, né? Então, acho que eu queria que você começasse contando um pouquinho sobre a sua trajetória, né? E por que você resolveu trabalhar com sistemas alimentares nas cidades, enfim. Conta um pouquinho. Tá bom, Mariela. Bem, primeiro, obrigada por estar aqui, obrigada pelo convite, é um prazer. Desculpem mais uma vez aí quem entrou, saiu várias vezes dessa live, mas a gente fala Prazer aqui é um pouquinho. nosso. Eu poderia ficar horas falando sobre essa sua primeira pergunta. Eu vou falar um pouquinho, que aí a gente ganha um tempinho para o resto do pessoal se juntar a gente. Uhum. Bem, vamos lá, eu sempre trabalhei, bem, eu sou advogada, sempre trabalhei com contratos, empresas, enfim, direito privado, que a gente chama, litígios. Depois que eu já tinha feito mestrado, já estava algum tempo de carreira, comecei a me interessar cada vez mais pela área pública do direito, né, que é assim, para interesses sobre regulação da economia, promoção de direitos, garantias de direitos, essas áreas mais gerais. E, paralelamente a isso, eu comecei a me envolver com um trabalho voluntário que eu fazia num grupo que eu fiz parte durante muito tempo no Rio de Janeiro, chamado Rede Ecológica, que é um grupo de consumo de produtos orgânicos, mas muito mais do que isso. A gente costuma dizer que é um movimento social, verdadeiramente. E ali comecei a me interessar cada vez mais pelo direito à alimentação, estudar e me tornar, assim, eu me considero uma ativista, né, do direito à alimentação. E através da rede ecológica que eu fui trabalhar no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, e juntei essas paixões que eu já tinha de campo de estudo, de atuação, com essa nova paixão que eu adquiri, então, há uns 7 anos atrás, que era entender essa relação sistêmica, né, entre alimentação, política pública, promoção de direitos e desigualdades sociais. Então, Conta um no, pouco. no Eu ia Conselho. falar no. Ah, bom. Pode continuar, desculpa. Te cortei. Só ia fazer o fecho, assim, que no Conselho eu conheci, né, quando eu estava no Conselho, eu conheci a Mônica Guerra, que é fundadora do Comida do Amanhã, conheci a Francine Xavier, e quando eu saí do Conselho em 2018, nós nos juntamos para transformar o projeto num instituto, e desde então a gente vem trabalhando, então, o Instituto Comida do Amanhã foi criado em 2018, e a gente vem trabalhando pela transformação dos sistemas alimentares,
com uma visão assim bem multidisciplinar, porque eu sou advogada, a Mônica é arquiteta urbanista, a Francine é da área da gastronomia, também trabalha com sustentabilidade, enfim, então Conta um é um pouquinho, pouco então, essa como resumida de vocês trajetória. atuam, como que o Instituto Comida do Amanhã atua? Tá. Bem, assim, em linhas gerais, a gente trabalha pela transformação do sistema alimentar, para que seja, enfim, nessa lógica de que a alimentação está inserida no sistema e esse sistema precisa ser saudável para as pessoas e para o planeta. E o nosso foco de atuação é conscientizar a população, de um modo geral, e os tomadores de decisão sobre os desafios desse sistema alimentar, sobre como o que pode ser feito para essa mudança ocorrer, para as transformações ocorrerem, e quais são os impactos que a gente tem hoje, né, negativos principalmente, e como isso limita o nosso verdadeiro poder de escolha em relação à comida. Então, tem um trabalho de conscientização e um trabalho de advocacy, eu diria. E agora, com essa crise do Covid-19, você acha que as dietas alimentares vão sofrer um impacto? Olha, isso é, assim, acho que um dos grandes dramas, né? Já são tantos dramas que a gente está vivendo atualmente, mas é impossível a gente dizer que não vai ter impacto algum. Acho que a gente já está vendo na prática. Eu gosto de pensar que, na verdade, os desafios que essa pandemia está nos colocando são desafios que já existem e talvez a pandemia está colocando uma grande lupa sobre tudo isso, né? Só potencializando. Se a gente tivesse um sistema perfeito, talvez os problemas não seriam tão graves e não teriam aparecido tão rápido. Mas, assim, só para fazer um pupurri de problemas, né? A gente vê a fome acontecendo na nossa cara, né? O empobrecimento da população vai ser imediato por conta de todas as medidas de restrição à movimentação que tem que acontecer, que são corretíssimas, né? Mas elas têm esse impacto. Né? A gente vai entrar aí, né? Muitos dizem, numa depressão econômica. Então, é óbvio que o empobrecimento gera uma dificuldade cada vez maior de acesso à alimentação. A gente tem um problema sério de produção de alimentos, né? Porque os trabalhadores no campo, né? Os agricultores também estão tendo problema de mobilidade, problema de acesso a mercados. Eu acho que esse é um dos principais problemas atuais de escoamento. E se a gente não tem o mesmo, se a gente já vinha, né, numa questão de dificuldade de manter uma alimentação saudável para uma boa parte da população, isso certamente vai se agravar, porque os itens, né, os alimentos saudáveis da nossa alimentação, os alimentos frescos e perecíveis, são alimentos que cuja produção e distribuição mais serão impactados por essa crise, né, que se coloca. Então, é óbvio que a gente tem pelo menos, eu imagino assim, pelo menos, né, uma dificuldade, um empobrecimento de dietas, porque é uma dificuldade de acesso a alimentos nutricionalmente ricos, e talvez até um problema de disponibilidade de alimentos em alguns lugares, mas isso a gente ainda não é o nosso, né, principal problema, mas uma dificuldade de acesso financeiro também, né? Porque se a gente está falando de empobrecimento da população, é óbvio que isso impacta nas dietas que a gente tem. Uhum. Você acha que a gente corre o risco de sofrer, depois da pandemia do Covid, uma pandemia de fome mesmo? Porque a gente tem ouvido umas declarações da FAO, da Organização Mundial de Saúde, dizendo que existe um risco realmente de se criar de uma crise alimentar mais séria, né? Você acha que isso é realmente possível? A gente deve se preocupar com... É difícil a gente não tem que, não vou fazer Tem como exercícios prever, né? de futurologia, mas assim, Uhum. de fato, as organizações internacionais, os especialistas no assunto, vêm apontando sobre esse risco, sim, e principalmente por conta da população vulnerável, que aumentará. E essa população em situação de vulnerabilidade, em situação de dificuldade de acesso à alimentação, que é isso que a gente vinha falando antes. Uhum. O risco, existe também aí um risco anunciado da questão do comércio de alimentos, né, do comércio internacional de alimentos, que acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala em crise alimentar. Mas eu diria que o risco mais imediato de haver essa pandemia da fome não é porque se produz menos comida,
Mas é porque realmente a gente vai ter uma dificuldade de acesso muito grande. Porque imagino que os alimentos frescos que você estava falando, que a gente costuma consumir, né? Não sei se as pessoas que estão assistindo sabem, a maior parte do que a gente consome é da agricultura familiar. Então, eu fico imaginando que agora, com essa dificuldade de escoamento, né? Porque eles não vendem mais para restaurantes, os restaurantes estão fechados, né? Não tem mais feira livre possível na maioria dos lugares. Então, eles não escoam, então eles não vendem e eles não vão ter dinheiro, talvez, para produzir uma próxima safra, né? Então, esse risco eu acho que a gente corre no É futuro muito alto. próximo, se isso continuar, né? Com certeza, Ariela. Acho que assim, esse é um drama atual, imediato. Os agricultores com certeza estão sofrendo muito por isso, pela dificuldade de escoamento, e perdem as duas pontas. A gente tem comida se perdendo, né? Produção se perdendo no campo, produção se perdendo na distribuição, porque não conseguiu sair, distribuir, e gente passando fome nas cidades. Não só nas cidades, mas enfim, principalmente, né, nas grandes aglomerações urbanas. Então é óbvio que é um risco e assim, a gente precisa pensar rápido, né, quando eu digo a gente, realmente a sociedade, não só com apoios humanitários, vamos dizer assim, que está no nosso alcance imediato, mas os governos, principalmente, em como fortalecer todos esses elos do sistema. Isso eu até ia te perguntar. Nós, como sociedade civil, né? Eu fiquei pensando, hoje mesmo eu acabei de comprar uma cesta de orgânicos de CSA e tal, né? Então, o que que a gente pode fazer como população para tentar, sei lá, diminuir esses percursos, fazer com que esses agricultores consigam escoar melhor? Então, nós, como população civil, e que tipo de políticas públicas também você vê que poderiam ser feitas nesse momento, né? Para Uhum. melhorar essa situação, né? Olha, eu acho que se a gente pensar nisso, né, o nosso poder de ação imediato, né, que seja a doação que a gente faz para os grupos de apoio que pedem tá, auxílio para quem está ali na ponta agindo, seja procurar sim cadeias curtas de distribuição, então ter acesso, quem tem, né, quem consegue ter acesso a algum CSA já formado, e aí para quem não sabe, né, o que é isso, É bom CSA são esses falar o que é. grupos, são esses grupos de consumidores que dão suporte à agricultura, como assumindo um risco junto com o agricultor, ficando parceiro do agricultor na produção, às vezes normalmente por um ano, enfim, por uma safra e alguns produtos. E isso é mais do que assim, adquirir uma cesta, né? Realmente entrar numa parceria, numa situação de bastante solidariedade com o produtor agrícola, que é algo já bem disseminado em mundo afora, mas talvez não tanto aqui no Brasil. E, E quer que dizer, talvez não fosse um tanto que eu digo assim, não que momento não, é que não bom, exista, né? mas talvez as pessoas não entendem ainda muito bem a dinâmica. E talvez ainda não estejam tão dispostas a assumir os riscos, né? Até como a Francine, nossa assessora, fala. Mas também não são só os CSAs, há grupos de consumo montados, há cestas, deliveries de cestas, toda forma de encurtamento de cadeia e tentar comprar diretamente de pequenos agricultores, de grupos, de cooperativas, está valendo, é útil. Inclusive, isso é uma aposta de ser a tendência pós-Covid, né? Pós-pandemia, o fortalecimento dessas soluções de encurtamento de cadeia. Por outro lado, assim, a gente sabe que isso não vai dar solução sistêmica. É imprescindível política pública. É imprescindível que as políticas públicas que já existam sejam mantidas. E aí a gente pode distribuir assim, tipo, dois grandes grupos. As políticas nacionais, basicamente, o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que são políticas nacionais, porque são verbas né, do governo federal, mas que tem execução também municipal, principalmente o PNAE, né, o Programa de Alimentação Escolar. Então, quem faz cumprir são os municípios. E dentro dos municípios também, que os municípios, as cidades, os estados, regulem o acesso a essas feiras, mantenham as feiras abertas, as feiras livres, as feiras orgânicas, feira direto do produtor, enfim, não impeçam
entendam que isso é essencial. A FAO vem alertando isso em diversos documentos de orientação a governantes, de que as cidades não podem se colocar numa situação de depender apenas de supermercados para abastecimento. Isso é uma crise sistêmica de longo prazo, não pode acontecer. Então, manter o acesso a essas feiras, aos mercados, e as próprias centrais de abastecimento, as centrais de abastecimento recebem, principalmente da agricultura familiar, e os CEASAs, né, dos estados, no São Paulo é o CEAGESP. E dali partem para muitas das feiras livres. Então, garantir que isso tudo é serviço essencial e não pode fechar, mesmo em caso de lockdown total, como alguns estados já estão pensando, comida é essencial, a gente não pode parar de ter esses serviços funcionando. Não pode achar que só supermercado vai dar conta do abastecimento, porque não vai dar. Além de não dar conta, vai gerar uma crise de longo prazo. Mas voltando para essa, né, voltando para o início assim, das políticas que são as principais, rapidamente, assim, PA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, é um programa que existe há 18 anos, enfim, desde o início da estratégia Fome Zero, para apoiar o agricultor familiar. O governo federal compra da agricultura familiar ou para formar estoques, para regular, ajudar no apoio do preço, ou para comprar e doar para a rede socioassistencial, bancos de alimentos por todo o país, enfim. Grupos de assistência social que dão comidas a pessoas em situação de vulnerabilidade. Há outras funções, mas eu diria que essas duas são as principais. Esse é um programa que, só para você ter uma ideia, se eu não me engano, esse ano ele estava com um orçamento marcado a 180 milhões, porque obviamente eles vêm perdendo orçamento, né, ano a ano, aí vamos nem entrar nesse detalhe, mas a Articulação Nacional da Agroecologia fez um levantamento, uma carta, um abaixo-assinado de mais de 700 instituições, apontando que a gente precisava pelo menos de 1 bilhão do governo federal imediato para que a agricultura familiar se mantivesse, para que a produção não se perdesse, que a produção fosse direcionada a toda a rede assistencial que necessita, aos bancos de alimentos bancos de alimentos do país. Desse 1 bilhão, o governo prometeu, 1 bilhão pedido, o governo prometeu 500 milhões, saiu uma medida provisória há pouco tempo, mas enfim, a coisa ainda não está muito ajustada. Quem gera esse dinheiro pelo menos uma boa parte, é a CONAB, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, que vai receber acho que 220 milhões desses 500 milhões, mas fato é que o dinheiro ainda não está lá, na ponta chegou. Então, tem aí algo que a gente precisa, como a sociedade civil, lutar por, assinar por. Acho que a gente pode ter esse papel de ativista, né? Assinar esses abaixo-assinados, é horrível falar assim, mas é isso mesmo. Mostrar que a gente se importa e que a gente quer que essas coisas aconteçam. E aí eu diria que talvez um dos maiores chances assim, disso se manter também é o programa de alimentação escolar. Porque no programa de alimentação escolar... E aí faz toda a ponte, inclusive, com o trabalho de vocês. Pelo programa de alimentação escolar, os municípios e estados, né, mesmo as escolas que sejam municipais ou estaduais, recebem dinheiro do governo federal para ajudar no custeio da alimentação escolar, da merenda escolar, que ela é, como acho que todos sabem, gratuita para os estudantes, né? Ninguém paga na rede pública de ensino. Essa verba federal não banca toda a alimentação escolar, mas banca uma parte. Esse dinheiro que chega pelo governo federal, ele é marcado de que 30% precisa ser gasto em compra direta da agricultura familiar. Muitas cidades e estados cumprem, muitas cidades e estados não cumprem essa cota, mas pelo menos alguma coisa se faz. No momento Existe uma fiscalização, Juliana, não, sobre isso? Quem controla isso é o FNDE do Ministério da Educação. Fiscaliza, sim, assim, no sentido de que esses dados são abertos no site do FNDE, a gente vê ano a ano qual é o percentual que cada cidade, cada prefeitura e cada estado, né, está cumprindo de compra direta da agricultura familiar, e é possível controlar. É claro que a sanção, assim, se não cumprir, o que faz? O FNDE vem forçando e trabalhando para que os estados e municípios cumpram,
e o Ministério Público também muitas vezes atua. A sanção maior seria interromper a transferência de verba, mas acho que ninguém quer chegar a esse ponto, porque também você gera um problema enorme, né? Para exigir o cumprimento de um percentual, você cancela todo o programa, não ajuda ninguém. Então, é um esforço do MEC, do FNDE, que trabalha incansavelmente, né, nesse tema já há muitos anos, porque essa legislação é de 2009, para que os municípios e estados atinjam os 30%, e muitos conseguem, né, principalmente cidades localizadas em regiões que têm muita produção agrícola conseguem chegar lá. Mas, enfim, o fato é que com a alimentação suspensa, com as aulas suspensas, perdão, muitas prefeituras correram para dar alguma solução, porque é um caos real, né? Se você tem uma média de 80% dos estudantes estão na rede de ensino público e param de ter alimentação escolar, enfim, uma refeição que é gratuita, isso é um problema muito sério de insegurança alimentar, um risco enorme, principalmente para as famílias em situação de vulnerabilidade. Então, muitas prefeituras correram para dar algum tipo de solução. Algumas estão dando dinheiro, algumas estão dando vale, algumas começaram a dar cestas básicas. E o FNDE, natural, assim, demorou um pouquinho para regular, porque teve que mudar a legislação, para permitir que a verba federal que vem para as cidades e para os estados para comprar alimentação para a refeição, né, dentro das escolas, possa ser utilizada para comprar alimentação e essa alimentação, esses alimentos serem distribuídos diretamente aos estudantes. Então, isso foi a grande novidade que saiu metade de abril, mais ou menos, e o FNDE vem trabalhando bastante. O FNDE é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é um órgão dentro do Ministério da Educação. Vem trabalhando junto com o Ministério da Agricultura também, orientando os gestores públicos de como fazer isso, porque é uma mudança, né, de logística, uma mudança de atuação. Que ninguém estava preparado, né? Que ninguém estava preparado, é complicado, a gente sabe disso. E é complicado mesmo, porque, como eu disse, o dinheiro que vem do governo federal não banca toda a alimentação escolar, então é óbvio que os municípios também têm que dar uma parte do seu dinheiro e, de repente, tem uma nova logística ali em pó. Fazer isso sem que haja um custo, né, uma oneração, e que se mantenha dessa forma, porque na hora que as cidades optam, né, as prefeituras optam por dar um valor em dinheiro, ao invés de dar um alimento, foi embora toda a lógica dessa política, porque a gente sabe que quando você faz uma compra, imagina, uma prefeitura comprando, sei lá, tomate, em larga escala, valor, tem um preço, né? Mesmo comprando da agricultura familiar diretamente, mesmo comprando orgânico com aquela permissão de 30% a mais do preço e tal, é um valor infinitamente menor do que se essa família recebe X reais para ir no mercado comprar o mesmo quilo de tomate. Então, e que provavelmente não é orgânico. Que não é orgânico. Já caiu, e o que vai comprar também, porque a ideia do programa de alimentação escolar não é só dar dinheiro para alimentação. Essa alimentação precisa respeitar regras nutricionais. Então, ela é uma garantia de segurança alimentar e nutricional. Há ou deve haver, né, em todas essas gestões públicas, nutricionistas que montam um cardápio balanceado. Então, se você pega e dá o dinheiro, e se a pessoa foi comprar macarrão instantâneo com salsicha? Porque era o que ela conseguiu comprar com aquele dinheiro. Então, assim, mesmo que a gente entenda que algumas prefeituras têm optado por fazer isso num primeiro momento porque não sabia o que fazer, agora já pode usar a verba federal, já tem orientação sendo recebida para como lidar com essa situação. E, inclusive, utilizar as próprias escolas como rede de distribuição dos alimentos, das cestas. Então, montar kits, distribuí-los. E outra coisa muito importante também que a gente precisa alertar. Muitas prefeituras, mesmo as que estão dando kits, enfim, cestas básicas, e aí os artigos variam a beça, mas enfim, mesmo as que conseguem fazer um kit assim, minimamente balanceado, tem muitas que estão dando apenas para os estudantes em famílias em situação de vulnerabilidade. O que é bom, ótimo, mas não é suficiente, porque o programa de alimentação escolar ele é universal. Todas as crianças, independente da renda familiar,
crianças e jovens, né, na rede pública de ensino, têm direito a essa alimentação gratuita. Então, na hora que você substitui a refeição dada na escola por um kit dado à família, precisa ser a todas as famílias, e não só as famílias do Bolsa Família ou do Cade Único, que é o que muitos fizeram. Então, enfim, resumindo tudo isso, acho que tem um papel, uma coisa que a gente pode fazer diretamente, né? Quem pode, né? Aqueles que podem doar, ajudar as ações que estão sendo tomadas de ponta, de auxílio à segurança alimentar na ponta, procurar esses canais de acesso direto a produtores, a pequenos produtores, a produtores locais, enfim, e fortalecê-los, né, e mantê-los. E aí eu diria até também, assim, então, pensar não só, a gente está aqui falando de produção de comida direta, mas também pensando em refeição, aquelas redes de restaurantes que estão fazendo delivery e que estão trabalhando com todo o cuidado de higienização, que estão fazendo também as entregas, respeitando esses trabalhadores que estão né, que estão fazendo as entregas, que não estão, enfim, ajudando esse sistema, se a gente puder, de vez em quando, né? Eu tento fazer isso aqui, assim, de vez em quando você manter uma compra desses restaurantes amigos também é importante, porque a gente tem que manter esse sistema funcionando para depois da pandemia. E por outro lado, acho que a gente vestir assim, a camisa de cidadão e correr atrás e batalhar para que essas políticas públicas não sejam objeto de luta apenas de quem está ali envolvido diretamente, apenas dos agricultores ou das pessoas que precisam de comida através dos bancos de alimentos, mas de todos nós. Acho que todos nós temos Eu essa estou vendo que tem responsabilidade gente social. aqui, sim, tem gente aqui fazendo algumas perguntas, eu só vou deixar para o público avisar que a gente tem aqui uma pauta e quando a gente chegar nos 15 minutos finais, a gente vai abrir para as perguntas das pessoas. Então, guardem as perguntas aí para perguntar bem no finzinho, para a gente poder perguntar para a Ju para ver se vai dar tempo. Bom, voltando um pouquinho, eu queria que você relacionasse, quer dizer se você acha que existe alguma relação entre essa crise do Covid-19 que a gente está vivendo e a crise da sindemia global, que, para quem não sabe, são algumas crises juntas, né, relacionadas à alimentação, que é a obesidade, a má nutrição e os problemas com o meio ambiente, né? O que tudo isso, que é considerado uma sindemia global, tem a ver com o que a gente está vivendo hoje, se é que tem a ver? Claro que É um tem, né? tema extenso, né? Poderia falar horas sobre isso, mas... Ainda bem que você explicou quando você começou a falar assim, eu falei assim, tem tanta gente que não vai saber o que é isso, mas tá explicado, né? A gente tem um Basicamente. sistema alimentar hoje que impacta, né, negativamente a saúde das pessoas e do planeta, de forma que a gente tem obesidade em situação de epidemia e a gente tem impacto climático absurdo por toda a cadeia da produção de alimentos e distribuição, etc. Então, mudança climática e obesidade juntas, né, no mesmo lado. E até dizer para as pessoas, só aproveitando o gancho, que muita gente acha que obesidade né, não é um problema de má nutrição. E é um problema de má nutrição, né? Sim. Porque a pessoa está alimentada, aparentemente, mas está completamente mal nutrida, né? O que gera uma série de outras doenças e tal. Enfim, só para acrescentar. Acho que a primeira coisa que assim, a gente não tem como deixar de falar é que saíram já vários relatórios, enfim, pesquisas, né, mostrando a relação da obesidade como agravante da Covid, né? Então, em pessoas com menos de 60 anos, se eu não me engano, a obesidade é o principal fator de agravamento da doença. Comorbidade, acho que é assim que se fala. Então, por aí, se a gente está falando de uma população que é cada vez mais obesa, a gente tem uma população que está predisposta a essas doenças, o agravamento dessas doenças que vão se colocar e se colocam cada vez mais no planeta. Isso acho que já é o primeiro ponto. Segundo é justamente aquilo aí, voltando lá um pouco atrás. O que é a obesidade? Assim, a obesidade é um problema de saúde coletiva, reflexo do quê? E aí, muito resumidamente aqui, reflexo de uma padronização alimentar
focada numa alimentação de ultraprocessados, ou seja, uma alimentação com base, né, em alimentos ricos em sódio, em açúcar, em óleo, enfim, em produtos extremamente industrializados que estão lá no nosso guia alimentar, né, da população brasileira, feito pelo Ministério da Saúde, como aquilo que deve ser evitado ao máximo. Só que essa é a dieta que se tornou, digamos, a dieta standard, a dieta básica assim, da população mundial, e um dos principais resultados disso o aumento da obesidade. Acho que os relatórios da FAO que vêm sendo produzidos mostram isso. Como é que a gente tem aumento de obesidade em todo o planeta, em todas as regiões do planeta, né? Se não por um problema de dietas não saudáveis. Bem, quando a gente vê que o que é uma dieta saudável, né? Você até já explicou isso lá atrás. Dieta saudável é uma dieta que seja mais rica em frutas, em legumes, em verduras, em alimentos frescos, especialmente alimentos de base agroecológica, justamente o oposto desses alimentos fáceis, rápidos e que estão ali numa prateleira de supermercado. Uhum. Se a gente entra num momento de dificuldade de acesso a alimentos saudáveis, ou porque eles se tornaram caros demais, ou porque eles não estão disponíveis, é claro que um efeito imediato é o empobrecimento nutricional das dietas, que vai agravar no longo prazo, e também estou aqui fazendo, acho que isso é um pouco evidente, vai agravar no longo prazo uma situação de epidemia de obesidade que já está colocada. Então, isso é inegável. Então, a gente tem um agravamento, acho que que a gente chama, né, a dupla carga da má nutrição, que é a fome e a obesidade. Então, o sobrepeso, a obesidade e a fome. Então, a gente tem os dois problemas com risco sério de serem agravados pós-pandemia. Quer dizer, a ligação é óbvia, né? Assim, por a gente já estar nessa situação, isso se agrava. Acho que é isso que a gente tem que sempre colocar, né? Isso só é uma crise imediata porque já é um problema de muito tempo. A gente já se trabalha há muito tempo em nível global, e aqui também, né, vários movimentos trabalhando pelas dietas saudáveis e conscientização da população e políticas públicas para isso. O próprio programa de alimentação escolar é um resultado disso. Bom, Comida e Cultura trabalha com isso, né? Essencialmente a gente trabalha a educação alimentar desde a primeira infância. Eu acho que nem preciso perguntar isso para você, se você acredita, né, nesse tipo de educação, é óbvio que vocês Claro. acreditam nisso. E aí eu queria aproveitar e te perguntar um pouquinho sobre você. Quem que te ensinou a comer? Você tem alguma lembrança assim da sua infância, da sua educação alimentar? Como é que isso se deu? Então, eu acho que eu não sei se eu tinha muito essa consciência de alimentação saudável, assim, muito mais jovem, não. Claro que sim, eu comia aquela coisa de comida de vó, todo mundo tem, né? Uma história de afeto com a comida e uma história de lembrança, assim, de comida como um envolvimento com as nossas famílias e com as nossas raízes. Mas eu acho que quando, assim, pelo menos eu vejo assim na minha vida, né? Quando um pouco mais tarde, quando eu comecei a ver, sei lá, que eu estava com colesterol alto, eu comecei a me interessar um pouco mais sobre pensar o que eu estava comendo. Foi uma época que eu deixei de comer carne vermelha e desde então ficar mais atenta ao tipo de alimentação que eu tinha e também foi quando eu fiquei mais atenta à questão da comida orgânica, enfim, uma comida de base agroecológica. E acho que isso veio vindo junto. Foi quando eu acho que eu fui purificando de uma certa forma, ou melhorando a minha alimentação e curtindo mais pratos que antes eu de repente não dava tanto valor. E você acha que a escola tem um papel importante nessa educação alimentar para as Acho muito. crianças? Assim, além da merenda, né? Que é o que a Acho gente muito. vem pregando com Comida e Cultura, né? Acho que é muito porque é muito difícil mudar hábito. Então, histórias de pessoas adultas que mudam seus hábitos é mais difícil, né? É muito mais fácil quando você, desde criança, tem acesso a uma alimentação saudável. A gente vê pessoas que são, sei lá, viciadas em refrigerantes. É muito complicado depois você, vou parar de tomar refrigerante. É muito melhor quando desde nunca se tomou refrigerante.
Ah, assim, Uhum. fazendo um exemplo bem bobo, mas é meio por aí. E eu acho que é, existe um duplo efeito é, numa boa alimentação infantil, assim, que é não só você já formar uma pessoa que come bem desde sempre, mas o quanto também as crianças impactam os pais. Então, sabe aquela história do pai que parou de fumar porque o filho pediu para parar de fumar? Eu acho que é a mesma coisa, da mãe que deixa de tomar refrigerante porque a filha disse que não. Ou dos pais que passaram a ter uma hortinha de tempero em casa porque o filho está fazendo uma hortinha na escola. Então, é óbvio que tem uma relação maravilhosa e é super relevante. E a gente tem visto com comida e cultura, isso é super forte, assim, isso que você falou acontece diariamente, né? De mães e pais escreverem pra gente onde é que compra tal ingrediente, onde é que não sei o quê, porque meu filho não quer mais tomar leite de coco da caixinha, É, eu preciso comprar o é. coco, eu preciso produzir o leite e tal. Então, realmente, parece que vai num efeito dominó mesmo e É mais que, forte do que qualquer campanha, né? Um filho exatamente. pedindo é muito mais forte. É. Voltando um pouquinho, só antes de começar com as perguntas das pessoas, eu queria voltar um pouquinho para essa coisa do efeito dominó, essa questão da globalização, né? Eu hoje até estava lendo um livro aí esse livro aqui, até para mostrar para as pessoas que é bem interessante, que foi até a minha companheira que me indicou a culinária Eu caipira tô da vendo com a Paulistânia. letra ao contrário, eu não Ao consigo ler. contrário, Então lê aí pra gente. é a culinária caipira da Paulistânia, que é do Dória, com o Marcelo Bastos, que é um chefe de cozinha aqui de São Paulo. Então conta um pouquinho sobre como é a formação da culinária paulista e tal. E aí eu li uma coisa super interessante que me remeteu ao que a gente ia conversar hoje, que na época que moravam só os indígenas aqui no Brasil e tal, não existia um tipo de gordura para se fazer os pratos. Eles só tinham gordura ou vegetal, que era bem pouco usada, ou gordura vinda da tartaruga, que Hum, também era uma gordura difícil de ter e tal. E quando os portugueses e espanhóis chegaram aqui no Brasil, bom, não existiam porcos, mas logo que eles chegaram, os porcos já vieram junto nos navios. E aí essa cultura o título do livro é A Culinária Caipira na Paulistânia, que estão perguntando aqui. Mas quando os porcos vieram, então começou uma utilização muito grande da gordura do porco em toda a culinária aqui da região sudeste e tal. Inclusive, aí depois de alguns séculos, os índios começaram até inclusive a comer a gordura do porco, assim como os portugueses e espanhóis adoraram comer a mandioca e o milho e tal, houve essa troca aí de ingredientes. E com o tempo, com o passar dos séculos, quando veio a industrialização, a família Matarazzo, por exemplo, eu descobri que foi uma das primeiras coisas que eles industrializaram foi a gordura do porco. E aí, com hum. isso, se espalhou pelo Brasil inteiro e eles começaram a trazer outros porcos de outras espécies de fora do país. E aí veio a gripe suína. E aí eu fiz uma ligação direta com, É. óbvio, né, com o que está acontecendo hoje com a gente. Então, quantas pestes e pandemias, né, a humanidade já passou e teve que passar por isso, com essa questão da globalização. E agora, então quer dizer, a gente ganha os bônus, mas também os ônus, né, disso que a gente vive hoje em dia, que é a globalização, né? A gente comunga o bem e o mal mesmo. E como a questão da alimentação, agora com todas essas commodities e tal, eu queria que você comentasse um pouquinho de como pode virar um efeito dominó no mundo, isso mesmo, né? Porque eu sei de países que já estão fechando as exportações com medo de ter realmente uma crise alimentar tão profunda no seu próprio país que eles não querem mais, né, exportar. Então, eu queria que você comentasse isso um pouquinho antes da gente abrir para o resto das perguntas. Esse tema também é um daqueles assim que daria 5 horas de fala, porque tem muitos meandros, assim. Então, mas começando por essa primeira ideia de países que importam, países que exportam alimentos. No Brasil, a gente é conhecido por ser um país mais exportador do que importador. Mas sim, há diversos países que importam alimentos, que são dependentes de alimentos base, né, da dieta e que vão sofrer muito com a questão do comércio internacional de alimentos. A gente tem visto, acompanhado uns relatórios da FAO que mostram que
apesar da gente ter atualmente ainda estoques altos de alimentos pelo mundo, existe toda a questão da logística que pode se atrapalhar, né? Então, não só os países que bloqueiam as exportações, mas também países que estão dependendo, cujos portos não estão funcionando porque a tripulação não pôde trocar, ou enfim, questões que impactam a logística e o transporte dos alimentos globalmente, que normalmente se faz através de navios. Então, esse é um problema que para a gente não vê assim como imediato para o Brasil, mas que é muito sério para outros países que são altamente dependentes de produtos externos. E isso a gente não. Assim, é difícil a gente dizer, vamos chegar num mundo onde não vai ter isso, não vai ter comércio, a gente não vai ser dependente de outros itens externos. Não, acho que isso não vai acontecer. Não existe esse isolamento, acho que a globalização tá aí e é um dado. Mas existe também uma, uma luta, né, de diversos setores para tentar equilibrar um pouco o que a gente realmente importa, para que a gente importa, o que a gente exporta, para que a gente exporta e qual é a necessidade disso tudo dentro das nossas dietas. E aí a gente vai entrar num grande mundo, né, que é a questão da diversidade alimentar, da cultura alimentar, disso que você está falando, né? Os hábitos alimentares que foram importados ou colonizados, né? Principalmente no sul global. Será que a gente não pode valorizar mais o nosso produto local? E aí, com o produto local, não só o produto local, localmente produzido, mas a espécie local. E aí vale assim abrir aquele parênteses que vocês trabalham muito com isso das punks, assim, como que a gente resgata espécies, culturas, né, alimentares que são daqui, que são nativas e que podem responder melhor do que a gente ficar dependente. Aí eu estou falando da gente globalmente, né? Mesmo que nós brasileiros possamos não estar em alguns itens. Dependentes de uma padronização de alimentos. Então, será que a gente precisa todo mundo comer trigo? Ou será que dá para comer um pouco de mandioca aqui, um pouco... Enfim, isso eu acho que é muito importante. A gente até recentemente fez um artigo sobre isso, deve estar sendo publicado esses dias no nosso site, que é justamente, que o nome é bem difícil para quem não está acostumado, até às vezes faz assim, mas é o tal do conceito da soberania alimentar, que você já deve ter visto, né? Que é esse poder de autonomia, no fundo, né? Assim, como é que a gente consegue ter um pouquinho mais de autonomia de escolha das nossas refeições, da nossa alimentação, das nossas dietas? Como é que a gente valoriza o que está aqui? E também, para a gente, para o Brasil, isso é muito presente, porque impacta na biodiversidade, na redução da diversidade, ou na manutenção da biodiversidade, a diversidade de prato. Então, conta para o pessoal o que já é me punk. perdi. Tem gente que não sabe o que é punk, que você comentou que realmente poderia ser uma Punk. das soluções, né? A gente começar a consumir um pouco mais das Não é punks. uma solução, porque ninguém vai viver só de Só de punk, punk, mas mas é assim, uma possibilidade da é uma gente aumentar o amostra, né? cardápio e as punks Punk, são acho que falando, vai lá, fala são você. as plantas alimentícias não convencionais, né? Aquilo que não é realmente convencional, que a gente não está acostumado a ver assim nos mercados ou mesmo nas feiras, né? E também é a utilização dos talos e das folhas que vocês também sempre comentam no Comida da Manhã e a gente também, né, no Comida e Cultura, como é importante a diminuição do desperdício, a utilização integral do alimento, você usar o ramo da cenoura ou a folha do couve-flor, enfim, tem milhões de possibilidades de conseguir atingir essa soberania que você está falando alimentar, ou pelo menos chegar um pouquinho mais próximo e não consumir tanto o que são as commodities do nosso país e dos outros países também, né? Eu queria abrir um pouquinho. Eu acho que Vou assim, deixar sem você falando, radicalismo, só é só a vou. gente refletir. Desculpa, Ju. Sem radicalismo, claro. Mas eu queria só dizer para as pessoas que elas podem aqui então vir com as perguntas, porque a gente está nos 15 minutos finais, senão não dá tempo. Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui, porque as perguntas ficam para cima, vai passando. Eu não sei se eu que dei uma pausada aqui ou se foi você, porque eu perdi um pouco do que você falou. Mas eu não sei Tá. se você que estava travado ou se fui eu, mas tudo bem.
Eu falo ou respondo pergunta? Você vai colocar agora a pergunta? Então, eu vou colocar as perguntas das pessoas que Tá. estão vindo para cá, que eu perdi, mas a Ju. Eu queria até aproveitar e falar que o Comida e Cultura é um projeto que sou eu, Ariela, e também a Juliana Furlaneto e a Priscila Vieira. Elas não estão aqui com a carinha na tela, mas elas estão aqui por trás e me ajudam tanto nas pautas quanto, enfim, tudo. Nós fazemos tudo juntas e aqui. A Juliana está me mandando algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. O Felipe está perguntando: alguma dica sobre como podemos exercitar e aguçar em nossa casa a percepção sobre comida e arte? Não, não é isso. Desculpa. Isso daqui não é. Pergunta de hoje. O que a indústria do agronegócio e de alimentos tem feito para apoiar a agricultura familiar? Como é que é? Desculpa, me perdi. Que é a indústria? O que a indústria do agronegócio e de alimentos tem feito para apoiar a agricultura familiar? Eu não sei responder, porque me Acho que nada, né? Não sei, assim, também a gente não pode generalizar. De repente, até pode ter programas de algumas indústrias de alimentos que mantenham, sei lá, cotas de fornecimento da agricultura familiar, mas eu acho que é um pouco, assim, é uma contradição, porque a agricultura familiar não está normalmente relacionada ao que a gente chama de agronegócio, que também são termos, assim, muito... Tem uma zona cinzenta aí, mas quando se fala, assim, agronegócio, está se falando normalmente das grandes produções, da produção em larga escala, mecanizada, para exportação e tal. Então, não bate muito, mas posso estar errado. Tá. Eu tô tentando ver aqui as perguntas que as pessoas mandaram, mas realmente eu perdi, então eu vou voltar um pouquinho e vou te perguntar nesses tempos Tá, de eu não estou acompanhando as perguntas, então eu não não, eu sei. também não tava, mas enfim, vamos ver Eu se a juro que eu Juliana me respondo manda tudo. aqui alguma. Depois, se alguém quiser me mandar, mas não estou conseguindo. Bom, quem quiser seguir Não, então eu já faço uma propaganda, assim. Isso, Muitas faça. perguntas que tenham a ver com alimentação, sistema alimentar, transformação dos sistemas alimentares. Vai lá no nosso site, comidadomanhã.org, baixa o nosso livro. Isto não é apenas um livro de receitas, é um jeito de mudar o mundo. Você vai encontrar artigos de diversas pessoas sobre os grandes desafios do sistema alimentar e receitas maravilhosas que dialogam com esses desafios e que trazem uma provocação assim, de diversidade, diversificar o nosso prato e recuperar os nossos saberes e sabores. Vou Quem sabe aproveitar lá já não tem então. muita resposta. Com certeza tem. Vou aproveitar então e te perguntar que importância você acha que tem saber cozinhar ou não hoje em dia, ou pelo menos saber escolher aquilo que a gente come, né? Que é uma coisa que vocês batem nessa tecla sempre, né? Que a gente é o que a gente come, que comer pode mudar o mundo, que é um dos bordões do Comida do Amanhã, né? Não, é exatamente isso. Acho que saber cozinhar é autonomia, né? Não tem como dizer que não é ganhar uma autonomia, não que a gente precisa todo mundo ser chefe de cozinha e tal. Eu mesmo sou péssima. Meu marido cozinha muito mais do que eu. Mas sim, entender como é que é essa relação com o alimento, se reconectar, achar prazer, né, em fazer uma refeição. Tudo isso é uma mudança de hábito que permite que a gente tenha dietas saudáveis, que a gente tenha uma alimentação saudável. No momento em que você entende como é que é essa composição, tem esse prazer, né, no realizar, eu acho que é um ganho, não tem como não ser. Você, durante essa quarentena, mudou algum hábito alimentar? Assim, porque é óbvio que você se alimenta bem com todo esse seu discurso, mas mesmo se alimentando bem, estando nesse espaço assim, restrito e com tudo isso que está acontecendo, mudou alguma coisa? Você está se alimentando melhor, pior? Como é que é isso? Eu acho que assim, não, pior não, porque também tem uma coisa, como a gente não vai mais fazer compra, né? Eu já não fazia muito compra assim de supermercado, mas de qualquer forma agora com essa coisa de pedir, porque a gente tem aqui as entregas, enfim, dos grupos que eu fazia parte, você não tem menos possibilidade de comprar besteira, né? Quando não tá ali na sua casa. Então eu acho que não piorou muito, mas
a ansiedade, né, do momento, não tem como a gente dar uma. Você joga ansiedade em algum lugar e às vezes a gente joga ansiedade na comida. Então, eu acho que eu tenho feito isso. Até porque eu também eu tô grávida, então eu tô assim. Ai, que bom, parabéns. Então, eu tenho aqueles momentos em que eu fico assim, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu vejo um chocolate, quero devorar. Pois é, a gente teve essa conversa com o Graziano outro dia e também foi porque, por mais que a gente queira se alimentar bem, realmente vai gerando uma ansiedade. Então eu falei, nossa, eu tô até com medo porque eu tô mudando meus hábitos. Vou fazer um bolo, vai só hoje. Ai, hoje esfriou, Só ai, hoje. hoje não sei o quê. E aí a gente vai, né, mudando e tem que tomar um cuidado danado para não entrar, né, numa alimentação Então, tão tem diferenciada e se a acostumar com gente faz ela, né? isso, né? Não tem jeito. Tem uma padaria artesanal que, na verdade, são os padeiros que vêm, artesanais que vêm de uma feira que está fechada, que é um erro aqui da minha cidade. E a gente está comprando direto com eles. E aí eu sempre comprava pão integral. Agora eu só peço os cookies, os brownies, as tortas. Ai, bom, Ju, então para encerrar, que a gente está chegando aqui bem no final, eu queria te fazer uma última pergunta, que é a pergunta que eu tenho feito para todo mundo. Juliana, você tem fome do quê? Ai. Ai, fome de mudança, assim, de realmente de igualdade entre as pessoas, uma fome de justiça, sabe? Uma fome de justiça social, de um mundo com menos desigualdade, de um país com menos desigualdade, de um país com mais tolerância, menos radicalismos, menos intolerância, mais solidariedade, mais união. Acho que a gente precisa tanto disso agora, É isso mesmo, né? é o que a gente precisa. Então vamos torcer, né, que esse mal que veio realmente venha para plantar uma semente aqui que o Comida da Manhã está falando, realmente que venha uma coisa boa, né? Que as pessoas, eu vejo assim que estão tendo um monte de conversas, um monte de lives, um monte de pessoas sensibilizadas. É importante também que o nosso governo, de alguma maneira, se sensibilize, o que é uma coisa que é muito difícil de acontecer, mas que alguma mudança aconteça, né? Que parta então da sociedade, que vá comendo pelas beiradas e que chegue realmente aonde tem que chegar. E eu queria muito parabenizar o trabalho de vocês também, do Obrigada, Comida do Ariane. Amanhã. É um trabalho maravilhoso. Eu participei de vários eventos que vocês já fizeram. Eu admiro muito o trabalho que vocês fazem Que e bom, obrigada. espero que a A gente gente também caminhe admira muito o juntos. trabalho de vocês. Vamos sempre estar juntos nisso, nessa luta. O Paulo está aqui dizendo sensibilidade nesse governo, hahaha, realmente. Eu não queria falar assim, mas é que eu queria dizer que sensibilidade dos nossos governantes em algum Olha, mas momento, a gente né? não precisa só Que pensar isso. num governo. A gente está indo para eleições municipais em outubro. Os nossos governos Exato. locais podem ser sensíveis. Exatamente. Podemos mudar muita coisa. Exatamente. Se a gente estiver pensando, todo mundo estiver sensibilizado, pensando em tudo isso que a gente vem falando, né, em relação a todos esses sistemas e a alimentação, enfim, é isso. A gente precisa sensibilizar cada vez mais pessoas, conscientizar cada vez mais pessoas para que Que isso é a questão. chegue nas políticas públicas, né, e nos pequenos grupos e também nos grupos maiores, né? Eu acho que é isso. É Então, isso. Juliana, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Obrigada, Ariela. Que todo mundo fique bem, fique em casa, se cuide. E na terça-feira que vem a gente tem mais, vai ter mais uma entrevista muito legal com uma líder do MST aqui em São Paulo, que produz Olha, comida agroecológica e orgânica aqui na cidade de São Paulo. Ela e a filha dela vão estar aqui conversando com a gente. Eu espero todos vocês na terça. E, legal. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite a Tchau, todos. boa noite. Boa Até a noite. Tchau, tchau. próxima. Até. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau, tchau.